Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Kenny e Darla, as primeiras vítimas do Olhos Famintos. Bom, Olhos Famintos completou aí 20 anos de lançamento do primeiro filme e eu resolvi fazer um especial aqui com alguns vídeos de comemoração aí com esses 20 anos e no vídeo de hoje vamos falar sobre Kenny e Darla, que foram as primeiras vítimas mencionadas aí do Creeper. Eles foram mencionados pela primeira vez em Olhos Famintos 1, logo na cena inicial, quando a Trish e o Derry conseguem ali sobreviver ali naquela primeira perseguição na estrada. A Trish comenta que ela sempre pensou que morreria ali naquela estrada, assim como a história de Kenny e Darla. E aí até o Derry comenta, né, que eles nunca encontraram a cabeça da Darla, só encontraram o corpo e o carro todo detonado, mas também não encontraram o Kenny. Então essa é a primeira vez que eles são mencionados. E também a gente lembra que eles eram foi em 1978 que acontece o desaparecimento deles, e eles são a primeira vítima que são mencionados no filme. Em 1978, e aí que eles ganharam ali o rei e a rainha do baile do colégio Wheaton Valley High, e aí na volta ali do baile acontece essa tragédia com eles. O interessante desse caso da Kenny e da Darla é que a história deles se passa 23 anos antes do primeiro filme, né? E então eles comentam, até o Darius comenta, que virou ali uma lenda popular, né? Porque ninguém nunca, meio que não acreditava no que aconteceu, e aí ele tenta amenizar a Trish, que essa estrada passa ali, corta todo o estado, então ela também não liga muito. E aí que quando chega, ele vai lá na Casa da Dor, que inclusive vai ser um dos próximos vídeos aqui dessa série dos 20 anos de Olhos Famintos. Ele cai lá na Casa da Dor, e aí depois dele pegar aquele primeiro corpo, ele encontra na parede os corpos do Kenny e da Darla. Só que aí ele reconhece por conta. Primeiro que ele vê aqui que a cabeça dela realmente estava costurada, só que com outro corpo, e o Kenny Brandon tava do lado dela ali, costurado assim como um casal. E aí ele até pega o anel, né? Aí tá escrito lá, Wheaton Valley High, no dedo. E ele leva esse anel. Outra coisa interessante é até que ele comenta sobre a questão da Capela Sistina, né? Que o Creeper meio que montou ali uma coisa assim, como se fosse a Capela Sistina, só que com corpos costurados. E o Creeper é meio sádico, né? Porque ele sabia que eles eram casais. Ele trocou lá o corpo da Darla, né? Botou outro, porque ele deixou lá no carro. E aí ainda costurou ela com o namorado dela. Então foi bem interessante essa parte. Outra coisa interessante sobre Kenny e Darla é que quando o Derry encontrou o corpo lá, eles estavam com a mesma aparência dos 23 anos atrás. Então eu acredito que o Creeper meio que fez ali tipo uns bonecos de cera, né? Pra preservar. Vocês viram que ele tinha lá na Casa da Dor, tinha ali uns líquidos, alguma coisa. Acho que ele faz uma técnica pra deixar os corpos do jeito que ele quer. Então, bem vibes a Casa de Cera, essa parte aí. Tanto que quando o Derry tá lá na lanchonete, que ele liga pra polícia e a polícia chega lá, ele fala do caso deles, o policial não acredita, porque diz, não, esse caso foi arquivado há anos e não tem provas, não tem como o corpo tá intacto. E aí ele até fala, você acha que eu tô mentindo e tal? Então a gente vê aí que também eles não iam acreditar. Mas isso daí depois, quando o Derry tá ali, eles ligam, né, que o cara queimou lá tudo, o Creeper queimou, eles veem que tem corpos ali que tem mais de 600 anos, porque eles fizeram ali a autópsia, até é mencionado no 2. Uma coisa interessante é que Kenny e Darla são os primeiros personagens que são mencionados ali na história de Olhos Famintos. Só que eles não aparecem, o que muda até no terceiro filme, porque a gente só ouve falar deles no primeiro, e aí eles aparecem ali os corpos, mas a gente não tem em si, tipo, a história mostrando deles. Mas aí no 3 a gente tem a participação do Kenny Brandon, ele aparece primeiro ali num flashback, e depois ali, tipo, numa visão, ele aparece no 3. Muita gente não prestou atenção, mas ele realmente, e no filme a gente descobre que o nome dele era Kenny Brandon. Só que tem até um errinho aí nessa cena, porque no primeiro filme o Kenny era meio negro, moreno, assim. E aí, nesse terceiro, eles erraram essas coisas, eles botaram ele branco. Então teve esse erro, porque lá na parede dava pra ver que ele não era branco. Então teve esse errinho aí na história, nada que atrapalhe. Só que a Darla não apareceu no terceiro filme, somente o Kenny
e a mãe do Kenny, né? Porque muita gente, como eu falei, era Kenny Brandon e a mãe dele era Gail Brandon, que é aquela da cena lá que ela descobre o segredo do Creeper e também aquela que pega a mão e aí ela começa a ter lá uma visão. Então foi a única parte que ele é mencionado e também ele nem tem muito destaque, assim. E a aparição do Kenny, né, no 3 é muito engraçada, porque começa ali, é a primeira cena do 3, vocês veem que tem um cara correndo ali do milharal e o Creeper lança a arma e vem um carro, né, e aí o Creeper leva o cara e aí só cai uma coisa lá no chão. E aí o Kenny, que tava no carro, acha a mão do Creeper e leva lá pra casa dele. E aí a Gail tem ali, acha escondido, porque depois ele aparece numa visão, né? E aí comenta no terceiro que ele quer alguma coisa que pertence, no caso era a mão. E aí que tem a questão, né, do mistério, porque ela descobre ali, eu sei o que você é, né? Então essa é a participação do Kenny. E aí em 1978, nesse mesmo ano do flashback, é que ele morre junto com a Darla. Só que a Darla não apareceu, seria interessante aparecer. Eu até acho que eles mereciam fazer uma participação, ter um filme, tipo assim, ou no quarto, ou o próximo filme, ter ali um flashback com essa história, porque ficou muito interessante, né? Seria legal até no primeiro, não sei, ou então no segundo ter mostrado essa história do Kenny da Darla seria muito legal, né? Eu lembro, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei pensando nessa história deles. Então seria interessante, só apareceu o Kenny e ele foi muito mal aproveitado, muita gente nem percebeu que era ele. Tipo, muita gente não... Porque aquele 3 foi muito confuso, muita gente não reconciliou, né, conciliou as duas informações. Mas se tivesse aí um filme com eles dois, eu acho que seria muito legal, né, aparecer a história de Kenny e Darla, porque são as primeiras vítimas aí mencionadas. Seria interessante. Eu queria saber se vocês achariam interessante eles dois aparecerem aí. Aliás, não esqueçam de deixar o like, o comentário aqui nesse vídeo aí pra me ajudar a engajar. Então essa daí é a história de Kenny e Darla, é uma história muito interessante, a gente não tem muitos mais detalhes sobre isso, mas seria interessante aí uma história com eles. Depois, se vocês forem assistir o 3, eu sei que muita gente não gosta, mas prestem atenção lá no começo que o Kenny Brandon aparece lá, e depois ele aparece em umas visões aí pra Gail. Vocês vão, e depois assistam primeiro pra vocês relembrarem aí a história de Kenny e Darla. Então vamos aguardar aí que depois eu vou postar os próximos vídeos aí com essa comemoração de 20 anos de Olhos Famintos.